Livro Viver com Saúde no Mundo Doente. Proteja sua saúde e alcance a cura do corpo e da alma através da fé. Capítulo 1. Vencendo os maus pensamentos. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, versículo 11 ao 13. Deus, em sua palavra, assegura-nos que os pensamentos dele a nosso respeito são bons. Ele tem um futuro de paz, vida, prosperidade, alegria para cada ser humano. Contudo, existem forças espirituais que tentam nos afastar da vida que Deus nos preparou. Uma das formas que o inimigo das nossas almas se utiliza é por meio dos maus pensamentos. Todos temos uma guerra para travar dentro de nós. Portanto, precisamos nos preparar para essa batalha. Dentre os tipos de pensamento que tentam dominar nossa mente estão os de tristeza, de desânimo, de medo, raiva, morte, enfim, pensamentos nocivos à nossa alma. O apóstolo Paulo nos ensina que podemos enfrentar esses males e como nos preparamos para derrotá-los, ao falar sobre a armadura de Deus. Cabe a nós aprendermos a usá-la. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6, versículo 10. Os maus pensamentos adoecem a alma, o que leva a adoecer o corpo também. Antes de uma enfermidade oprimir uma pessoa, o mal já havia entrada na mente. Por isso, não basta tratar da saúde do corpo. É preciso cuidar da saúde da alma, do seu interior. E para esse tratamento, é necessário saber usar nossa mente da forma correta. Há uma transformação que precisamos experimentar, a renovação dos nossos pensamentos. Quando entregamos nossa vida ao Senhor, Ele nos capacita a mudar, conforme está escrito em Romanos 12, 2. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, a cura começa com bons pensamentos. E como Jesus disse, bom é Deus, Marcos 10, 18. Não tem nada melhor do que pensar na palavra de Deus. Assim, conseguiremos viver uma vida feliz. Obtemos o milagre quando firmamos pensamentos em coisas boas, trazendo para nossa mente a palavra de Deus. Tudo começa dentro de nós, tanto o bem quanto o mal. Quando olhamos para a palavra de Deus, atraímos para a nossa vida a atenção de Deus e o seu poder que salva, cura e liberta. Da mesma forma, quando a pessoa se entrega aos maus pensamentos, ao contrário, ela atrai a presença do maligno. Veja como é importante combater o mal em nossos pensamentos. Não podemos aceitar pensamentos de derrota, não devemos permitir que os maus pensamentos nos dominem. Temos que firmar os nossos pensamentos naquilo que Deus diz em sua palavra.
Ler a Bíblia e ouvir a pregação dela faz com que conheçamos a vontade de Deus para nós. Descobrimos como Ele nos vê, como ter comunhão com Ele, como Ele pode cuidar de nós. E, assim, conseguimos viver a tão desejada vida feliz. Muitas pessoas tiraram a própria vida porque se entregaram aos maus pensamentos. Acreditaram que o problema no qual viviam não teria mais solução e a única saída seria tirar a própria vida. Acorde, esse tipo de pensamento é diabólico. Existem espíritos malignos que tentam a pessoa para ela cometer uma barbaridade dessas. Tenha consciência disso. Precisamos firmar os nossos pensamentos em coisas boas. Fazer uso da armadura de Deus. Com ela, vamos viver o milagre. Creia nisso. Deus tem milagres para realizar na sua vida. Quando alguém, por exemplo, passa por uma doença grave a ponto de ser internada em um hospital para o seu tratamento, o modo dela pensar vai fazer toda a diferença. Muitos se entregam ao desânimo, pensam em morrer e logo desistem de viver. Entretanto, existem aqueles que buscam ter esperança, firmam o pensamento na palavra de Deus e determinam que vão sair do leito de enfermidade. Esses vencem. Entenda uma coisa: se você quer viver milagres, precisa rejeitar o pensamento de morte e de destruição. Afinal, como rejeitamos o mal? Enchendo-nos do que é bom. Se você pegar um copo com água suja e colocá-lo debaixo de uma torneira com água limpa, é só deixar o copo ali embaixo que a água faz o serviço. Em pouco tempo a água suja sai e ficará a água limpa. Então, para atrair o milagre, creia nele, pense nele e fale dele. Você pode dizer: eu creio que Deus fará um milagre na minha vida. Eu recebo a cura. Quando falamos de acordo com as promessas da palavra de Deus, e a cura é uma dessas promessas, começamos a ter bom ânimo. Porém, quem vive falando de coisas ruins do tipo: acho que vou morrer com esta doença, tudo dá errado para mim, o desânimo tomará conta dela, o mal encontra espaço. Quando sua mente for bombardeada com os maus pensamentos, trazendo medo dentro do coração, antes de declarar o que sente, tome as rédeas da situação e fale da palavra de Deus. Você pode dizer: viverei e não morrerei. Jesus já levou minha enfermidade na cruz do Calvário. Conforme o salmista disse: não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que Deus tem feito. Salmos 118, versículo 117. Você cala o mau pensamento quando fala de acordo com a palavra de Deus. Se esforce para proteger sua mente, como quem guarda um tesouro, uma riqueza. Vigie também o que você assiste e ouve, porque isso vai influenciar nas decisões da sua vida. Cuidado com as más influências. Pare de ouvir quem não te acrescenta em nada e só te coloca para baixo. Pois quando somos ensinados da forma errada, pensamos de modo errado. Nunca menospreze nem pense que não há razão para viver. Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Entenda, você tem muito valor para Ele. Nunca se menospreze, nem pense que não há razão para viver. Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Entenda, você tem muito valor para Ele. A Bíblia conta a história do jovem Davi.
Muito antes de se tornar rei, ele teve de superar muitas coisas. Desprezado pelo pai e pelos irmãos, porém acreditava em Deus. Ele enfrentou o gigante Golias e venceu. Mas antes de vencer a batalha, precisou vencer a si mesmo e ainda convencer os outros que Deus iria lhe dar a vitória sobre Golias. Talvez você não saiba, mas ninguém queria permitir que ele lutasse. Tentaram impedi-lo de resolver o problema. Mas ele primeiro venceu, firmando bons pensamentos. Depois levou o rei Saul a acreditar que ele estava preparado para a batalha, pois mesmo sendo jovem, já havia matado um urso e um leão. E Deus lhe daria vitória da mesma maneira sobre Golias, um gigante campeão de guerra. O tempo todo Davi encontrou barreiras. Seus próprios irmãos tentaram diminuí-lo, falando que ele cuidava de poucas ovelhas. O rei disse que ele era jovem demais para lutar. E até Golias tentou ridicularizar Davi. Mas Davi sempre confessava aquilo que Deus falava ao coração dele. E bateu o pé e disse que iria vencer sim. Na hora da batalha, ele falou para o gigante, parafraseando: "Quem é você para desafiar o exército de Deus vivo? Vou vencer você em nome do Senhor dos Exércitos." Veja 1 Samuel 17. Então, se podemos ter uma fé forte, como a de Davi, por que muitos cristãos se sentem fracos diante de um problema, de uma doença? A resposta é simples. Porque falta preparo, falta treinar a mente, firmar-se na palavra de Deus. Qual a sua reação quando o problema aparece? Não deixe um copo de água se tornar uma tempestade na sua vida. Já soube de pessoas que sentiram uma dor fortíssima no peito, pareciam que iriam morrer, mas eram apenas gases. Entenda bem, não podemos descuidar da nossa saúde. Devemos sim ir aos médicos, praticar exercícios, ter uma alimentação saudável, largar hábitos insalubres, tais como ingestão de bebidas alcoólicas, uso de cigarros e demais drogas ilícitas e a fornicação, que fazem mal para a saúde e também são pecados, pois não podemos ser negligentes com o nosso corpo. Você sabia que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 1 Coríntios 6,19. Pode parecer meio clichê, mas a felicidade começa dentro de nós. Alguém poderia até ter toda a riqueza desse mundo, mas se não vencer os maus pensamentos, nunca será feliz. Nós somos aquilo que aceitamos ser. Por isso, é tão importante buscar, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas pessoas estão morrendo doentes e antes do tempo, pois desconhecem a vontade do Altíssimo. O meu povo foi destruído, porque lhes faltou conhecimento. Oséias 4, versículo 6, parte A. O propósito deste livro é que você receba a cura, receba conhecimento sobre as armas de Deus para lutar e vencer todo o mal, toda doença, e conquiste não apenas a cura do corpo, mas a da alma, que te prepara para o céu. Uma vida de obediência à palavra de Deus nos torna uma pessoa feliz. Haja com sabedoria. Não considere as más notícias, pois elas abatem o espírito do ser humano. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Salmos 112, versículo 7. Este livro não foi escrito apenas para as pessoas que se encontram doentes, mas para todos, pois viver estes ensinamentos nos protege do mal. É revestir-nos da armadura de Deus,
A Bíblia fala sobre dardos inflamados do maligno que tentam destruir o ser humano. Assim são os maus pensamentos. São setas lançadas que tentam encontrar lugar na nossa mente. O diabo usa do engano para que aceitemos suas sugestões malignas. Mas até quando você vai aceitar isso? Comece hoje a acreditar na palavra de Deus, que diz que tudo é possível ao que crê. A doença não atinge apenas o corpo das pessoas, mas o interior delas. E tudo começa através do engano do maligno. Às vezes, crescemos ouvindo ensinamentos totalmente enganosos. Nunca diga minha doença. A doença não é sua. E se doença não é para dar em poste, pode ter certeza que não é para dar em você. Temos que dizer sim. Minhas enfermidades Jesus levou no Calvário. Estou livre. Isaías 53, 4 e 5. Para experimentar o milagre, temos que falar a linguagem de Deus. Isto é, falar de fé. A estratégia do inimigo para destruir uma pessoa acontece de 3 formas. Ele seduz, engana e condena. O inimigo seduz, usa da vontade da carne da pessoa para levá-lo a pecar. É como uma isca que atrai, parece que é prazeroso. Vai trazer algum tipo de benefício ou lucro. Exemplos: fornicação, relação sexual fora do casamento, adultério, idolatria, orgulho, inveja, mentiras, vícios, maldade e muitas outras coisas semelhantes a estas. Quando a pessoa cai na sedução, ela aceitou o engano. O engano consiste em ensinamentos contrários à palavra de Deus. E quando a pessoa peca, depois vem a condenação. O mal leva a pessoa a acreditar que para ela não há mais solução e que o destino dela é sofrer. Existem casos em que a pessoa não pecou, mas foi tentada. E agora o diabo a engana e ela também se sente condenada. E essa situação rouba a fé do coração. E sem fé não existe milagre. Se pecou, confesse a Deus, peça perdão e deixe o pecado. A paz vai entrar em seu coração e a fé nascerá. Independente de crermos ou não, as leis espirituais vão continuar existindo. Todos que aprenderam a usar delas em seu favor ficaram livres daquilo que os aprisionava. A ferramenta maligna não funcionará contra você que coloca em prática a palavra de Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Se você recebeu um diagnóstico de uma doença grave, continue crendo na sua cura. Claro que respeitamos a medicina. Faça seu tratamento médico. Lute pelo lado natural, mas lute também pelo lado espiritual. Como uma pessoa de Deus, não se conforme com a má notícia, pois quem aceita a doença não é curado. Ou então, se fica livre de um mal, é questão de tempo que aparece outro. Às vezes, pode parecer repetitivo, mas não aceite a doença. Busque em Deus seu milagre. Na verdade, quando buscamos a presença de Deus, as bênçãos sempre serão consequências. Quem aceita ser doente, será doente pelo resto da vida. Mas se você não aceita, você já deu o primeiro passo para o milagre. Provoque seu milagre. As pessoas só se dedicam ao lado natural e desprezam o lado espiritual. Perdem a oportunidade de serem abençoadas com uma vida com saúde. Algumas vezes o tratamento médico só ameniza, mas não cura. Há ainda casos em que, mesmo com a ajuda da medicina, não se consegue êxito e a pessoa acaba morrendo. A realidade é que
que até para o tratamento do médico funcionar, é importante também que você busque a Deus para alcançar o resultado esperado. Aquele que crê em Deus, seja através da medicina ou do milagre, vai viver a cura. Em Marcos 5, 24 ao 34, vemos o relato de uma senhora que sofria com uma hemorragia. A Bíblia conta que os médicos não puderam curá-la. Ao ouvir falar de Jesus, pensou da seguinte forma: se eu tocasse na orla da veste do Senhor Jesus, ficaria curada. Ela dizia isso para si mesma. Então ela fez e recebeu a sua cura. Veja só, ela agiu segundo um pensamento inspirado por Deus e começou a falar sobre isso, até que realizou o que pensava e dizia. Através da fé, Deus colocou dentro dela o querer, um propósito, que ela manteve firme. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. O Espírito Santo de Deus nos dá uma direção, o como fazer diante do problema, de uma doença. Às vezes, é o orar de uma determinada maneira. Humanamente falando, não faz sentido tocar na roupa de alguém e receber um milagre, mas Deus age do jeito que quer. Na época dos apóstolos, através de um ato de fé, eles pegavam as vestes deles e levavam para os enfermos tocarem, e estes ficavam curados e libertos de espíritos malignos. Leia Atos 19 e 12. Devemos estar atentos à direção que Deus nos dá, um propósito, uma ideia, um pensamento. Isso faz toda a diferença. Diante do medo da morte, devido a alguma doença, devemos colocar a palavra de Deus em nossa mente. Por exemplo, meditar no Salmo 91, que é um salmo de proteção. Sua leitura constante vai trazer força e refrigério diante de um momento tão difícil. Essa é uma forma de rejeitar todo tipo de mau pensamento. A leitura da Bíblia pode ser feita em sequência. Você lê um capítulo depois do outro. Entretanto, quando enfrentamos uma luta, devemos ler versículos ou textos que falem sobre esta determinada situação. Aconselho você a ler os versículos de Isaías 53, 4 a 5, que fala sobre a obra de Jesus por nós na cruz. Leia várias vezes em voz audível, que isso vai ser vida para o seu corpo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus enviou tudo que é do maligno, traz destruição. Leia João 10:10. Mas precisamos entender que existem hábitos que levam a pessoa a adoecer. Existem pessoas que fumam a vida toda e infelizmente acabam com problemas pulmonares gravíssimos. Outras não bebem água suficiente e têm problemas dos mais variados. Alguns alimentos constantemente com muito açúcar, gordura, fritura, produtos processados que carregam substância, até mesmo cancerígenas. Bebidas alcoólicas, por exemplo, desidratam e agridem o fígado, podem levar até ao coma alcoólico. As doenças sexualmente transmissíveis, em sua maioria, ocorrem devido à promiscuidade sexual. Hábitos sexuais que a palavra de Deus abomina. Repare que alguns desses problemas estão relacionados à vontade de satisfazer a carne e aos pecados. A própria pessoa abre brecha para o maligno tocar na vida dela. Há também casos mais simples
Por exemplo, se você ficar o dia todo sem comer, vai provavelmente ficar com dor de cabeça. Não podemos ser exagerados, temos que ter uma fé equilibrada. Quanto mais buscarmos aprender com a palavra de Deus, mais sabedoria e discernimento teremos. Outro problema relacionado aos maus pensamentos chama-se depressão, a tristeza profunda da alma, o desânimo, a apatia, a prostração fazem a pessoa definhar. Deus quer que você tenha aquele brilho nos olhos, a alegria que todos precisam urgentemente, é a alegria da salvação em Cristo Jesus. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Provérbios 15:13. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Provérbios 17:22. Muitos perecem diante da enfermidade, pois não têm uma fé que dê resultado. Essa fé vem de ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé religiosa que não funciona vem muitas das vezes através de uma crença errada, inclusive em práticas que Deus não aceita, como por exemplo a idolatria. Leia Êxodo 23:4. Muitos não vencem por causa do engano nas religiões. Já ouvi uma pessoa dizer assim: nasci em tal religião e vou morrer nessa religião. Se você pensa dessa maneira, precisa reavaliar a situação. Querido amigo, Deus em sua palavra abomina a adoração a ídolos, imagens, animais, anjos, natureza ou quaisquer outros seres do mundo, espiritual ou do natural. Esse tipo de prática acaba trazendo mais sofrimento, mais dor. Deus não quer que você seja enganado. Como eu já disse anteriormente, o diabo usa de 3 formas: enganando, seduzindo e condenando. Muitas vezes a pessoa acha que está certa, mas está enganada. Existem leis espirituais e se você quer se beneficiar dessas leis, precisa obedecer a palavra que tem recompensa. Muitas vezes a pessoa despreza a palavra de Deus porque foi ensinada errada. Não estamos aqui para tomar partido de religião nenhuma. O que precisamos é obedecer a Deus. Não importa se quem ouve, repetindo, não importa se quem você ouve é famoso ou não. O que importa é que esteja pregando a verdade da palavra. Infelizmente, existem aqueles que pregam ensinando que estão em desacordo com o Evangelho de Cristo. Sai fora disso, pois não fará bem para a sua vida. Muitos idolatram um pregador famoso, o familiar ou a igreja famosa dela. É triste, mas a realidade é que existem pessoas gananciosas, pessoas fazendo a obra por dinheiro, por sucesso e não por amor. Isso Deus abomina. A vida com Deus é um conjunto de mandamentos, um conjunto de leis que, se nós observarmos, seremos beneficiados. E o contrário é que a desobediência vai sofrer. Toda desobediência à palavra vai trazer sofrimento, independentemente se você acredita ou não. Muita gente morre antes do tempo porque não respeita a palavra de Deus. A Bíblia diz: o temor do Senhor é a fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Provérbios 14:27. Muitas pessoas caem no laço da morte porque não querem obedecer a Deus. Deixam-se levar pelos maus pensamentos e isso impede Deus agir. Em 2 Crônicas 16:12, vemos a história
do rei Asa. Apesar de conhecer a palavra de Deus, quando adoeceu, preferiu somente buscar a ajuda dos médicos. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extrema grave. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. 2 anos depois acabou morrendo. Quem despreza a mensagem de Deus sempre perece. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Provérbios 3:13. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26b. Foi Deus mesmo quem falou. Como recompensa eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Salmo 91:16. Creia que você viverá muito e com saúde. Não fique pensando em morte, pense em vida. Querer morrer antes da hora é até egoísmo, pois tem muita gente que precisa da sua ajuda. Não queira partir dessa terra antes de cumprir os planos de Deus. Você tem uma missão nesse mundo. Deus ainda vai te usar como uma flecha que acerta o alvo. Você será curado e vai contar o seu testemunho para outras pessoas. Deus está contando com você para falar sobre Jesus aos seus familiares, amigos e todo o mundo de pessoas. Quando pensamos de uma forma errada, tomamos atitudes de uma forma errada. E com isso colhemos muitos prejuízos em nossa vida, porque a bênção e a maldição estão diante de nós. Deuteronômio 11:26. E temos que buscar de Deus a bênção. As pessoas costumam não dar muita atenção para os pensamentos, dão mais atenção para as atitudes, mas a verdade é que tudo começa dentro do coração. Tudo começa com uma intenção. Por isso que a Bíblia nos mostra que há uma importância sim. O Senhor Jesus disse que o que contaminava o homem era o que estava por dentro, era o que saía pela boca e não o que entrava pela boca. Mateus 15:18-19. Ou seja, não era algo de fora que contaminava o ser humano, mas sim o que estava habitando no coração da pessoa, os seus pensamentos. E há uma guerra no mundo espiritual. Os espíritos malignos tentam dominar os pensamentos do ser humano. Existem pessoas que se afastam tanto de Deus que ficaram loucas, inclusive as que conheciam a palavra, mas quando persistem em desobedecer, o maligno as domina. E o que é? Como que vem o mau pensamento? É uma influência maligna que fala ao ouvido da pessoa e ela aceita como se o pensamento fosse dela, como se o desejo tivesse vindo dela, mas não veio. Por isso que se deve resistir ao mau pensamento, confrontar ele com a palavra de Deus e rejeitar ele, expulsá-lo da sua mente em nome de Jesus. A vontade da nossa carne nos leva a pensar coisas impuras que nos afasta de Deus. Veja o que Jesus ensinou. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Marcos 7, do 20 ao 23.
Devemos ter cuidado para não sermos negativos. Muitos perdem a bênção porque pensam sempre que tudo vai dar errado. E por isso não se lança, perde a oportunidade. Se você não fizer nada, ou não, você já tem. Então lute pelo sim. Conheci uma pessoa que o patrão dela queria promovê-la, mas ela disse que não queria, que não conseguiria. Não se achava capaz de realizar uma função de chefia. Se achava incapaz. Ela era tão negativa que o patrão estava mostrando para ela que sim e que ela tinha condição, mas ela mesma se sabotou e não aceitou a promoção. A pessoa negativa acha que não tem condição de receber algo bom, se julga inferior. Toda pessoa negativa é sem fé, tem ausência de fé. Cuidado com isso, pois o reino de Deus é tomado pelo esforço e é tomado pela fé. Temos que nos esforçar, afirmar na nossa mente em pensamentos bons, principalmente firmar pensamentos da palavra de Deus que nos dá vida e ânimo. Quem é negativo contamina as pessoas ao seu redor. 2 cuidados precisamos ter. Primeiro, não ser negativo e procurar sempre olhar qualquer situação com os bons olhos, com a perspectiva de solucionar o problema. E o segundo é se afastar de pessoas negativas para não ser contaminado. Por exemplo, uma determinada empresa, a pessoa tem uma boa ideia, mas sempre tem um para dar para trás. E pode ser vários os motivos, mas vou citar a inveja, por maldade, por querer ver o outro a se dar mal. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas negativas, como Tomé, querem ver para crer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Tomé começou a reclamar dizendo: vamos lá para morrer com ele? João 11,16. A pessoa negativa já pensa no pior, que vai morrer, vai dar tudo errado. Marta, no mesmo episódio onde o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, ela chega para ele e diz: já cheira mal. Em outras palavras, não adianta mais. Às vezes você tem um sonho e a pessoa negativa te diz que o teu sonho vai dar errado, que sua ideia não presta. Por exemplo, anos atrás eu tinha um sonho, um desejo de abrir um negócio, e uma pessoa chegou para mim e disse: para com isso não é para você não. Mas graças a Deus eu não aceitei aquela palavra e realizei o meu objetivo, porque usei a fé e acreditei. Vamos lutar, vamos acreditar nos nossos sonhos. Pare de acreditar no problema. Temos que exaltar o nosso Deus, a nossa fé. Porque para quem tem fé não há limites. Ultrapasse suas limitações com a sua fé. Você deve conhecer muita gente no trabalho, na escola, dentro da igreja. Já deve ter visto alguém assim, que vive murmurando. Diz que não vai dar certo. Esse negativismo está relacionado a um coração orgulhoso que pensa que sabe tudo e quer fazer prevalecer o seu pensamento negativo. Às vezes, por causa de experiências ruins vividas, alguém pode acabar se orgulhando e se acha no direito de levar as outras pessoas a ser negativas como ela é. Alguém lhe disse: eu tenho vontade de abrir meu próprio negócio. E ela responde: isso aí não vai dar certo. Não, nem tenta. Eu já tentei e não deu. E em seguida conta sua experiência ruim. Outras vezes a pessoa se orgulham porque tiveram algum tipo de sucesso financeiro, familiar, profissional, ministerial, etc. E com isso acha superior e julga o outro incapaz de alcançar o mesmo sucesso. Não permita ser influenciado negativamente. Muitos têm invejas e não querem ver o outro vencer. Creia que Deus te levará ao sucesso, a sua cura, a sua bênção. Não se
se trata de exaltarmos o pensamento positivo, mas nós temos que ter fé. Fé é a certeza daquilo que se esperam, Hebreus 11:1. E a fé vem ao ouvir o que a palavra de Deus nos fala a respeito da nossa fé ou determinada situação. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Nós não estamos falando aqui que você não deve buscar bons conselhos. Se você tem um projeto, um sonho, deve buscar bom conselho. Mas você deve saber diferenciar o que é ser prudente do que é ser negativo. Deve analisar se quem te aconselha é confiável ou se ela realmente entende do assunto. Mas acima de tudo, fique com o conselho do Espírito Santo. Ele é o conselheiro fiel e que nos dirige na palavra de Deus. Quem é negativo acaba se tornando triste, não conquista, não realiza nada, frustra-se, deprime-se e se entrega ao desânimo. Sem ânimo, ninguém consegue lutar por nada. E quando pensa em fazer, acha que vai dar errado. Por exemplo, vai fazer um exame, já pensa no pior. Ela mesma já decreta que está com a doença. Atualmente a TV e a internet têm trazido muitas más notícias. No jornal, o cenário é desanimador. Até os filmes que você espera se distrair assistindo, às vezes traz até perturbação. Outro dia estávamos vendo um filme romântico que deveria ter um final feliz, mas no fim é sofrimento, morte e tristeza. Aconselho você a escolher bem o que você assiste na TV ou na internet, pois dependendo do conteúdo da programação, você poderá se sentir deprimido. Toda pessoa desanimada se torna negativa. Por isso, quando estiver desanimado, fique calado para não ser negativo sem perceber e busque ânimo na palavra de Deus. Recarregue suas forças. O pecado traz desânimo. Ele vai roubando suas forças. Isso pode ser a curto ou a longo prazo. Ele afasta a pessoa de Deus e a fonte de ânimo e de alegria está no Senhor. O pecado traz desânimo e pessimismo. O desanimado fica relembrando de coisas ruins, seus fracassos, injustiças, sofrimento, às vezes um problema na vida sentimental, ou passou por muitas decepções amorosas, divórcio, e agora fica desanimado de se relacionar com outras pessoas, pois acha que todo mundo vai agir igual ao ex. Tome cuidado com o que você pensa, pois o pensamento leva a outro. A lembrança de um passado triste vai te desanimar e automaticamente vai se tornando uma pessoa negativa. Se proteja, guarde os seus pensamentos, tenha esperança, tenha fé, procure ler a Bíblia e fazer coisas produtivas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Alguns já estão cansados de esperar. Se isso está acontecendo com você, é hora de fazer uma análise em si mesmo e veja o que precisa mudar. Talvez anda esperando dos homens. Espere a ajuda de alguém. Você espera que o familiar mude de atitude. Pare com isso. Espere em Deus. Mude você, as coisas vão mudar ao seu redor. Confie na palavra de Deus e pode ter certeza que as coisas vão dar certo. O milagre vai se concretizar. Vigie. A palavra diz: vigiai e orai. Vigie quando você está desanimado. Trate de buscar ânimo na palavra de Deus. Aproveite as coisas boas que Deus te dá.